Estamos vendo sua tela, Gustavo. Estamos vendo sua tela. Legal. Gente, um prazer estar aqui hoje. E eu fiz uma palestra no Agile Trends um tempo atrás. A Cris viu, aí sugeriu, me conectou com a Natália, perguntou se eu podia falar um pouquinho aqui para vocês sobre o Kinevin. Então, eu montei aqui uma evolução daquela apresentação lá, bem introdutória, e aí a gente conversa um pouco depois. Eu vou falar muito de motivação, do porquê que isso faz sentido, né? Pelo menos para mim. Falar um pouquinho sobre o que é e depois a gente conversa um pouco sobre a aplicação. Eu trouxe uns 3 casos de aplicação que eu uso com mais frequência, mas com certeza eu acho que alguns de vocês já conhecem, acho que na conversa vão aparecer outras aplicações aí. Então, só para vocês me conhecerem um pouquinho, então, eu sou engenheiro da computação, eu sou executivo de TI, eu sou diretor de sistemas supply chain na Johnson Johnson, e é engraçado estar falando aí para vocês, porque eu trabalhei em 2 empresas que têm planta aí muito perto de vocês, andei muito aí na região, e a Ambev tem uma planta ali em Jaguariúna, e a Natura tem uma planta ali em Cajamar, super grande, então eu tenho amigos que moram aí, então estou sempre passando aí na Dom Pedro, e eu entrei em contato com o Kinevin como framework tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, e é uma área de interesse, minha área de interesse de pesquisa é performance turnaround, ou seja, pegar times que não estão produzindo tão efetivamente e fazer uma mudança muito rápida, mas consistente e sustentada, e para isso eu venho trabalhando com um monte de coisa. Então, Lean, Kanban, design e facilitação, métodos ágeis, teoria das restrições também. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre Kinevin, que tem a ver com teoria da complexidade. Além de mim, eu acho que o Fábio convidou também o Gino. O Gino é um cara que a gente se conheceu na preparação para cá. E o Gino, ele sim trabalha com certificação. Então, eu sou um executivo de empresa mesmo, vou falar um pouco mais da visão prática, acho que a visão do treinamento, certificação tal, ele pode dar para vocês depois. Antes da gente começar, eu gosto sempre que eu pego para falar, eu gosto de mostrar esse slide, porque ele significa muito para mim que, assim, se você quer ter certeza, se você sabe de alguma coisa, tenta explicar para alguém. Então, acho que todo mundo tem uma coisa para contribuir, tem uma coisa que você sabe mais, ou que se interessa mais que os outros, então vocês que estão aí me vendo e falando aqui para vocês, criem coragem, apresentem alguma coisa e sempre vai ser uma conversa muito boa, você vai conhecer outras pessoas e vai aprender um pouco mais sobre aquela coisa. Então, essa para mim é um mantra, fica a dica aí para todo mundo, eu sempre me divirto fazendo isso aqui. Então, vamos falar um pouquinho sobre contexto, né? E por que isso faz sentido? As coisas nunca mudaram tão rápido, né? Eu acho que a gente vê isso no dia a dia e antes de trazer essa apresentação para vocês, eu fiquei buscando um slide legal para falar sobre isso. Então, que slide é esse aí? Isso aí, vocês sabem que tem um indicador lá, o Standard & Poor's 500, que tem as maiores empresas dos Estados Unidos, e isso aí é um gráfico que mostra o ciclo de vida dessas empresas dentro do índice. Ou seja, quanto mais, isso é a quantidade de anos médios que elas ficaram no índice. E sobe, desce, mas vocês vão ver que ao longo do tempo ela está caindo. Ou seja, as coisas estão mudando muito rápido, os drivers que suportam os negócios estão mudando muito rápido, e isso está fazendo com que empresas tipo Uber, Spotify apareçam muito, muito, muito mais rápido, e empresas que estavam com negócios muito sustentáveis durante muito tempo estão saindo do índice, estão diminuindo de tamanho ou estão até desaparecendo. Então, nessa condição de mudança radical, como é que a gente toma decisões mais rápido, né? Porque as coisas estão mudando super rápido. Então, como é que eu olho para um contexto, como é que eu olho para um problema, como é que eu ajo em cima daquela situação que apareceu. Então, o Kinevin especificamente é uma ferramenta que vem, não é a única, mas é uma ferramenta interessante para a gente usar em processos de tomada de decisão. Vou falar um pouquinho mais para frente o que é.
Então, algumas inspirações para a conversa de hoje. Então, tem 3 quotes que eu gosto muito. Uma é do Leonardo da Vinci, que é assim, nossa, simplicidade é a última sofisticação. Não quer dizer que as coisas que a gente está falando, que a gente vai transformá-las em fáceis, mas tem jeitos simples de conversar sobre essas coisas. Então, como é que a gente faz isso de uma maneira... Como é que a gente pega coisas difíceis de fazer, mas fala sobre elas de uma maneira simples, de forma que a gente possa atuar efetivamente sobre elas. A outra quote é do Einstein, e a inspiração por trás é, nossa, quando a gente pega um problema, a maioria das pessoas, a maioria das empresas pega um problema, a gente fica pouco tempo olhando o problema e a gente sai fazendo coisas. Então, como é que a gente dá um passo para trás e fica mais tempo no problema, definindo bem o problema, definindo bem o que a gente quer causar naquele contexto antes de sair atuando. E a última que eu gosto muito também é, se você definir o problema correto, a solução ela praticamente pula em cima de você. E às vezes a gente precisa de um tempo para isso acontecer. Às vezes a gente precisa buscar informações, interagir um pouco com o sistema em alguns casos, que eu vou falar um pouquinho para frente. E depois que você fez isso, é impressionante como a solução se torna óbvia. Então eu acho que todas essas 3 coisas têm a ver com Kinevin. Como é que eu olho para as coisas de uma maneira mais simples, como é que eu tenho conversas profundas sobre os problemas, de forma que as soluções para esse problema apareçam. Em algum momento, vocês precisam fazer isso em grupo. Os times têm que fazer isso em grupo. Eu tenho essa questão. O que eu faço com esse problema? E eu gosto muito dessa figura. Um pouco mais da metade de vocês deve estar vendo um ganso e o resto deve estar vendo um coelho. Então, quem não está vendo o ganso tenta ver o coelho e vice-versa. Para coisas onde a gente tem dúvida e a gente precisa coletivamente resolver aquele problema, inteligência coletiva, debate, facilitação é a melhor coisa que a gente pode fazer, e que Kinevin é uma ferramenta que vai levar essas conversas a acontecerem de uma maneira estruturada, interessante, colaborativa. E falando um pouquinho sobre o que é o Kinevin não é uma coisa de IT, o Kinevin é uma coisa muito mais ampla do que o mundo de IT que muitos de nós a gente vive, eu também. Então, ele é um framework conceitual usado para ajudar em tomada de decisão. E ele traz perspectivas de referência para a gente situar um problema. Ele não é novo, ele tem aí pelo menos 20 anos, ele foi desenvolvido em 1999 ainda dentro da IBM, por um cara que chama Dave Snowden, e ele tem diversas áreas de aplicação que nem vocês podem ver aí na esquerda. Política, desenvolvimento de produto, gestão de crise, e esse exemplo que eu tenho aqui na direita, isso tudo eu tirei da Wikipedia, é um framework para você interagir com protestos. Então, isso aqui é muito mais amplo do que agilidade e tudo, e é bem completo e interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre o que tem por trás dele, depois eu volto nele. Será uma coisa para a gente pensar, será que todos os problemas são iguais? O que vocês acham? Para pensar um minutinho. Será que todos os problemas são iguais e a gente consegue interagir com eles da mesma forma? Eu acho que os problemas não são todos iguais, eles são diferentes. Então, uma coisa que tem por trás do framework é essa inspiração de que os problemas são diferentes, a gente precisa reagir de forma diferente para os problemas, e ele propõe uma segmentação que é mais ou menos essa que está em cima. Então, assim, eu tenho essa situação, eu sei claramente o que eu tenho que fazer. É óbvio. Tem uma outra que é assim, olha, eu não sei, mas alguém sabe o que a gente tem que fazer nesse caso aqui. E tem um outro tipo de problema que é assim, esse problema aqui ninguém sabe.
Então, usando exemplos que todo mundo conhece, qualquer pessoa, 95% dos adultos, ou 98% dos adultos, sabe trocar uma lâmpada. Todo mundo sabe fazer isso, ou todo mundo naquele contexto sabe fazer isso. No caso de um programador, todo mundo sabe fazer um Hello World. Todos os programadores vão saber fazer isso aí. É muito fácil, é simples. Qualquer pessoa com aquele skill naquele contexto consegue fazer aquela coisa. Um exemplo do que está no meio, alguém sabe fazer. Eu não sei, mas alguém sabe, aquela pessoa foi treinada, e se eu tiver uma ajuda daquela pessoa, eu consigo fazer aquela coisa. Um exemplo é um médico, um cirurgião do coração. Ele claramente estudou e ele sabe fazer aquela coisa. Se eu tiver um problema de saúde, eu vou procurar um médico, ele vai fazer uma operação em mim e eu vou ficar bom. E tem coisas que, num determinado contexto, ninguém sabe fazer. Então, pega o que aquela empresa do Elon Musk, a SpaceX, está tentando fazer. Eles estão tentando fazer um foguete que vai para o espaço e volta, e ele pode ficar indo e volta para o espaço um monte de vezes. Isso ninguém sabe fazer. Então, assim, o jeito de reagir a cada uma dessas coisas é diferente. Então, quais são as características por trás desses problemas? No primeiro, que todo mundo sabe fazer, tem uma relação muito simples e óbvia entre causa e efeito. Então, eu tenho uma lâmpada, aquela lâmpada está queimada, eu troquei aquela lâmpada, eu faço um teste, eu consigo ver o efeito. E assim, o sentimento das pessoas que estão interagindo com aquela coisa é: nossa, eu já vi isso 1 milhão de vezes, isso é conhecido, e fazer isso tem baixíssimo risco. Eu tenho quando você vai para o meio, a correlação entre causa e efeito ela não é tão óbvia. Só o especialista consegue ver a correlação entre causa e efeito. Então, vamos supor que você está se sentindo mal, você vai no médico, ele olha o seu exame de sangue, ele vai te dizer: olha, você nem se sente mal, mas eu acho que você está doente. Aí você vai tomar uns remédios, você vai voltar lá depois, você não vai conseguir ler o seu exame, mas ele consegue ler o seu exame. Então, tem uma relação de causa e efeito conhecida, mas ela só é óbvia para quem tem o conhecimento daquele domínio. Tá? Então, alguém já fez aquelas coisas muitas vezes, não fui eu, e é conhecível. Aquela coisa é aprendível. Pode ser que demore muito. Você tem que fazer 4 anos de faculdade, mais uma residência para você virar um cirurgião do coração. Mas dá. E assim, não é 100% garantido que aquilo vai funcionar, você tem um risco ali médio, mas dentro de certas condições, aquilo dá certo. 95%, 98% das cirurgias de coração dão certo. E tem uma terceira coisa, que era um pouquinho mais complexa, que ninguém sabe a relação entre causa e efeito. Você vai lançar um website ou um protótipo, você não sabe que efeito vai causar nos seus clientes. Você não sabe se ele vai vender. Então, assim, isso ninguém fez, é imprevisível e o risco é alto. Então, como é que eu abordo esse tipo de problema? E assim, para cada tipo de problema, tem, vamos dizer assim, um mindset que funciona melhor. Nos problemas muito simples, você procura um analista. Ele não precisa ser um especialista naquela coisa. Ele tem uma formação generalista básica, você pede para ele fazer uma coisa, ele consegue fazer sozinho, com autonomia, com baixa supervisão, ele vai fazer super bem. Já nos problemas do meio, você precisa de um especialista, uma pessoa que entende muito daquela coisa. E ela vai saber em que condições aquela coisa funciona ou não. É o caso de um médico, é o caso de um cirurgião, é o caso de um cara que desenvolve sistemas de missão crítica para satélite. Então, por exemplo, existe gente que só trabalha com software embarcado para satélite. Não sei se aqui tem alguém que conhece, mas eles existem. Se a gente quiser lançar um satélite e precisar fazer alguma coisa, a gente tem que procurar essas pessoas. E tem um outro tipo de mindset afim com o terceiro problema que ninguém sabe, que para esse caso que a correlação entre causa e efeito não é tão clara, você precisa de designers, você precisa de cientistas, gente que sabe fazer pesquisa. E essa distinção entre os mindsets afins, eu acho que é particularmente interessante, porque ao olhar para um problema, a gente consegue determinar como é que eu formo aquela equipe.
E então, por exemplo, um especialista, qual que é o perfil do especialista? O especialista é uma pessoa que sabe muito, ela estudou muito e ela resolve coisas muito complicadas. Mas ele tem um domínio de conhecimento muito profundo, mas pouco abrangente lateralmente. Se você dá para esse cara um problema do tipo que ninguém sabe, esse cara vai tentar fazer essa coisa cair dentro da esfera de conhecimento dele. Então, vamos pegar um caso correlato com Haiti. Eu preciso fazer uma determinada solução que eu poderia fazer em qualquer plataforma, mas eu convido uma pessoa de SAP para fazer aquela coisa. A pessoa vai dar um jeito de fazer aquela coisa caber dentro do SAP, nem que seja fazendo um monte de desenvolvimento. Isso pode ser que fique mais caro, pode ser que fique pior, mas ele vai tentar fazer caber ali dentro. Já se eu trouxer para resolver esse problema uma pessoa que tem a cabeça um pouco mais aberta, um designer talvez, ele vai observar o comportamento, vai olhar para o problema, olhar para a jornada do usuário, desenhar hipóteses e a gente vai ao redor disso procurar a melhor solução e tecnologia é uma coisa secundária. Para cada um dos tipos de problema, a gente tem ferramentas que funcionam melhor ou funcionam pior. Então, quando você está falando de problemas da direita, entregas ágeis ou uso de metodologias ágeis não trazem tanta diferença para o outcome, porque aquela coisa é conhecida. Quando você está falando de problemas que estão mais para o lado da esquerda, o uso de metodologias ágeis faz muito mais sentido, porque o contexto tem muito mais incerteza. Quando você pensa se você faz em casa, se você faz fora de casa, problemas mais simples a gente pode contratar alguém para fazer. O mercado tem gente que consegue fazer aquilo. Enquanto que se eu estou fazendo uma coisa que ninguém sabe fazer, que é muito específica do meu negócio, estratégica para mim, talvez eu deva considerar fazer em casa e não comprar. Quando a gente fala de Six Sigma, e eu estou falando de problemas que ninguém sabe resolver, Six Sigma é para reduzir variabilidade, né? Se eu ainda nem sei o que eu vou fazer, não faz muito sentido falar de Six Sigma ali. Primeiro eu preciso descobrir se aquilo resolve o meu problema, depois eu reduzo a variabilidade daquela coisa mais para frente, quando ela se tornar mais conhecida. E falar de Lean faz mais sentido ali no meio das duas coisas. Então, as coisas que estão para a direita, que todo mundo sabe fazer, eu vou chamar de fáceis. As coisas que estão no meio, eu vou chamar de complicadas. E as coisas que estão na esquerda, eu vou chamar de complexas. Então, o framework traz esses três conceitos para a gente. Coisas fáceis, coisas complicadas e coisas complexas. Como é que eu interajo com essas coisas? Tá? O framework em si, acho que a última versão dele é essa aqui. Eu vou falar sobre mais 2 domínios e depois eu vou explicar um pouquinho, com uma figura um pouco mais lúdica, o que acontece em cada um dos domínios. Tem 2 domínios que eu não falei lá, que são o disorder, que nossa, esse problema é novo, eu não sei onde ele se enquadra, então você posiciona ele ali no meio, no disorder, até que você descubra aonde ele está. E tem um outro domínio, que é o domínio do caótico. Então, eu trabalho numa empresa, essa empresa tem um sistema, todas as minhas vendas estão lá, e o sistema caiu no último dia da estratégia de Natal, por exemplo. Então, não importa muito o que aconteceu. Né? No domínio caótico lá, você tem que primeiro resolver o problema, e você pode ter estratégias para resolver crise, mas a correlação entre causa e efeito não é tão relevante naquele momento, até que você saia da crise. Eu descobri essa figura hoje, achei ela super legal para explicar o que você faz em cada um dos domínios. Então vamos lá, no domínio do fácil, que nesse caso aqui em inglês está o óbvio, você olha para o domínio, você consegue muito facilmente categorizar aquela coisa. Qualquer pessoa com conhecimento geral daquele domínio consegue olhar e falar, nossa, se isso acontecer, eu faço aquilo. E imediatamente você faz alguma coisa.
Já quando eu estou falando de coisas complicadas ali em cima, a categorização não é tão simples. A gente tem que trazer a pessoa correta para ela conseguir fazer o julgamento do que está acontecendo e dizer para a gente, nossa, o que eu faço nesse caso? Então, o especialista, que é o mindset mais importante, a figura mais importante no domínio complicado, ele vai olhar para aquela coisa, vai olhar o que ele conhece sobre aquela coisa, vai pesquisar um pouco e ele vai determinar, nossa, a melhor maneira de responder a essa coisa é essa aqui, e isso vai funcionar 98% das vezes. Não é 100% das vezes, mas em 98% das vezes vai funcionar. E quando eu estou falando do domínio complexo, aqui em cima na esquerda, já não adianta analisar causa e efeito. Não faz muito sentido. Você olha e os dados não fazem sentido. Cada vez que você faz um movimento, os sistemas se comportam de uma maneira diferente. Então, nesse caso, você faz um teste, olha o resultado e age. Faz outro teste, olha o resultado e age. Então, quando eu estou falando de problemas complexos, a gente está falando, a estratégia ali é de fazer pequenos experimentos e ir aprendendo sobre o sistema, olhando as condições de contorno até que o sistema se estabilize. Em algum momento você aprendeu tanto sobre aquele sistema ou ele se estabilizou que ele vira para você complicado. Então, quando a gente olha para essa figura não é bem estática. Então, coisas nascem no complexo, com o tempo elas caminham para o complicado, com o tempo elas se tornam óbvias. Então, imagina no início dos anos 80, surgiu a AIDS, era novo para todo mundo. Eles começaram a fazer pesquisas. Então, eles estavam fazendo experimentos. E eles foram descobrindo medicamentos ao longo do tempo. Hoje em dia, a gente tem medicamentos muito eficientes que funcionam para a AIDS. Então, hoje, tratar a AIDS é uma coisa complicada. O médico pega o paciente, ele tem uma série de protocolos, ele aplica aqueles protocolos e a pessoa fica muito tempo sem que a doença se manifeste. Em algum momento, como as coisas caminham, né, do complexo para o complicado, para o óbvio, a gente deve ter medicamento para AIDS ou na farmácia ou vai ter uma vacina. Então, assim, tem uma dimensão temporal nessa coisa também. Deixa eu dar uma olhadinha para ver como é que eu estou de tempo. Ah, legal. Então, vou falar de 3 aplicações aqui. Então, a primeira aplicação, e eu fiquei muito tempo aplicando isso dessa maneira, sem falar sobre isso, mas aplicando de forma indireta, que é assim, você conhece, você usa, mas você não fala. Lembra daquele filme do Clube da Luta? A primeira regra do Clube da Luta é que você não fala sobre o Clube da Luta. E então eu usava essa coisa nas conversas ou nas entrevistas que eu fazia com os meus clientes. Então as pessoas geralmente chegavam com um problema que elas consideravam impossível, ou que elas tentavam resolver e não conseguiam, e a gente entrava numa conversa. Ou seja, os modelos estavam só na minha cabeça e eu ia fazendo perguntas. Não, mas que problema é esse? Esse problema surgiu como? Será que seus competidores não têm esse mesmo problema? Como será que ele resolveu aquele problema? E eu tentava, usando os conhecimentos, posicionar aquela questão, aquele dilema em algum dos quadrantes. E com o tempo, com o passar do tempo, né, às vezes essas interações duram horas ou duram semanas, eu voltava para aquela pessoa e dizia assim, olha, com base no que você me disse, eu acho que a gente podia fazer isso aqui. Tive essa ideia. O que você acha? E aí a gente tinha uma outra conversa, ela concordava com algumas coisas, não concordava com outras, mas a conversa ia evoluindo até que a gente concordava no que fazer. Então, assim, aquelas pessoas ou aqueles agentes nunca souberam que eu estava aplicando Kinevin, mas lá no fundo eu estava aplicando. Tá? Um exemplo 2 aqui, uma aplicação em portfólio de projetos. Você pode pegar um portfólio de projetos,
um portfólio de problemas e classificá-lo de acordo com o que neve e decidir como é que você vai tratar aquela coisa. Então, no meu caso, quando a gente aplicou isso para portfólio, era, nossa, coisas fáceis eu vou fazer um outsourcing. Eu vou ter estratégias de procurement, onde eu faço compras com base em preço mesmo. Para coisas muito maduras, coisas que estão no mercado há muito tempo, coisas que todo mundo sabe fazer, não faz sentido fazer em casa. Já se o tema era complicado, se a coisa era uma coisa muito complicada, ou seja, não tem escala no mercado, a gente buscava parcerias estratégicas, ou seja, é importante com quem eu me associo, porque com quem eu me associo tem que saber resolver aquele problema. Ou o problema era razoavelmente importante para a gente e ele não podia dar errado. Eu até podia fazer uma busca de preço, mas ia correr um risco que eu não podia correr. Então, para portfólios de coisas complicadas, a gente buscava parcerias estratégicas. E para coisas complexas, que ninguém fez, ou muito poucas pessoas fizeram, e essas pessoas que fizeram estavam num contexto muito diferente do nosso, a gente desenvolvia uma estratégia de experimentos. Ou seja, a gente fazia uma sessão de design, ia a campo, fazia observações com o nosso time interno, levantava hipóteses e montava experimentos para poder confirmar ou rejeitar aquelas hipóteses e a gente ia inteirando até aprender sobre aquelas coisas. Quando a gente tivesse aprendido o suficiente sobre aquela coisa, ou seja, ela está bem... Deixa eu fazer um desenho aqui. À medida que a gente vai aprendendo sobre uma coisa, ela vai caminhando daqui para cá. Ela começa aqui, ela vai caminhando, você vai aprendendo, ela vai deixando de ser menos complexa e chega uma hora que ela entra aqui no complicado. Quando ela entra no complicado, você já aprendeu o que você quer, você pode procurar um parceiro para executar aquela coisa. E para um monte de problemas você consegue encontrar um parceiro que executa coisas dentro de determinadas condições, mas o problema tem que estar muito claro para você. Nesse caso de portfólio, o caótico não faz muito sentido porque a gente está falando de projetos, né? Se eu estivesse falando de incidentes ou coisas assim, ou crises, talvez fizesse sentido. O último exemplo que eu tenho aqui é de decomposição de escopo. Então, eu tenho um determinado escopo com backlog, ou eu tenho um MVP, e uma outra forma de a gente enxergar isso, é parecido com o anterior, mas é um pouquinho diferente, porque aqui é um escopo completo. Você pode pegar pedaços do seu MVP, posicioná-los nos quadrantes, e dizer, olha, eu acho que isso aqui é complexo, isso aqui é complicado, isso aqui é fácil. E os primeiros resultados dessa aplicação vai render uma boa conversa de você com o seu time. Vai ter gente que vai achar que as coisas são que a mesma coisa é fácil, outros vão achar que é complicado. Vocês vão trocar informação ali para chegar num consenso. Com o tempo, quando você vai amadurecendo no uso desse tipo de ferramenta, que é a segunda caixinha, você começa a fazer uso de uma linguagem comum. Então, quando uma pessoa do meu time chega e fala, olha, hoje eu tive uma reunião com meu parceiro de negócio, eles estão com muita pressa, só que tem um componente dessa coisa que eles querem fazer que é muito complexo. E eles querem isso para o mês que vem e a gente não sabe o que a gente vai fazer. A gente precisa convencer esse cara que isso é muito arriscado e que o melhor jeito é a gente ir fazendo as outras coisas primeiro, desenvolver um experimento para essa coisa. Então, o uso da linguagem comum aumenta a performance do time como um todo. Uma das coisas que eu citei anteriormente, dependendo de como você faz a quebra do seu MVP, você pode pensar um pouco na composição de equipe. Se você está fazendo uma coisa que é majoritariamente complexa, você vai precisar de um time que tem um mindset e tem uma formação. Se você vai fazer uma coisa que é complicada, é uma outra coisa. Então, você pode discutir também que técnicas são as melhores técnicas. Quando a gente fala de metodologias ágeis, elas funcionam melhor aqui, ó, no vermelho aqui, ó. Ou seja, elas estão ali nessa transição do complexo para o complicado. Então, você faz sprints pequenos,
entregando coisas para os clientes, fazendo retroalimentação. Então, metodologias ágeis entregam muito valor ali. Se você está numa jornada de transformação, dependendo do que você quer mudar, pode ser que faça sentido você pensar, nossa, que pessoas eu tinha que estar contratando então? Se o meu momento tem determinadas características. Como eu citei antes, tem estratégia de sourcing também. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fiz um projeto numa companhia aérea e eles tinham o próprio gateway deles de pagamento. E eles desenvolveram o gateway de pagamento numa época que ninguém tinha. Você tinha as regras e as especificações, mas isso não era vendido como serviço. E era um desenvolvimento muito velho, eles queriam trocar, o mercado tinha evoluído. Quando eles desenvolveram aquilo, era uma coisa altamente complexa, inovadora, mas com o tempo você passou, isso virou commodity. Então, a estratégia deles foi tratar essa parte do gateway aqui como fácil. Eles fizeram uma RFP, contrataram 2 gateways, e um era o backup do outro, e fizeram uma estratégia de preço super agressiva. E foi de extremo sucesso para eles naquela época. E por último, isso também faz sentido, que uma é trazer as pessoas, que eu citei 2 caixinhas antes, a outra é você desenvolver o seu time. Olha, o tipo de coisa que eu faço está mudando de fácil para complexa, porque eu estou entrando num novo contexto de negócio, então eu preciso desenvolver novos skills na minha equipe, eu preciso de mindsets diferentes, então eu preciso treiná-los e equipá-los com essas ferramentas aqui, tá? Então, esses foram os 3 exemplos que eu trouxe. Existem tópicos mais avançados correlatos com isso aí, que são as dinâmicas, né, que eu não vou falar hoje, e dependendo do que você quer fazer, pode ser que você force, se você quer criar inovação, pode ser que você force uma coisa do complicado para o complexo, pode ser que você tire regras do sistema, e tem determinados padrões de comportamento. Tem um outro tópico que é altamente correlato com isso, que são mapas estratégicos de Wardley, que não é do Dave Snowden, é de um outro cara. Engraçado que eles desenvolveram essas coisas em paralelo, eles nos conheciam, eles conheceram acho que uns 4 anos atrás, e tem bastante a ver, com o conceito por trás tem bastante a ver. Eles usam nomes diferentes, e o Wardley durante um tempo ele foi estrategista do Ubuntu, e ele usou essas técnicas para recomendar como é que eles iam posicionar o Ubuntu no mercado. Então, um resumo aí para a gente começar a conversa, esse mundo que a gente está hoje, esse processo de mudança todo tem aumentado muitos conflitos, muito as questões, e a gente precisa responder cada vez mais rápido para essas questões, senão a gente fica para trás. E tem frameworks como esse não é o único, mas é um deles que pode ajudar. Eles trazem uma perspectiva para a gente conversar sobre as coisas, né? Ela é rica, ela é densa quando você conhece bem a ferramenta. Especificamente, esse framework é bem maduro. Eu acho que ele é bem atual para o que a gente, o cenário que a gente tem hoje. Nada disso que eu apresentei aqui para vocês, como eu falei no começo, foi eu que inventei, né? É baseado bem diretamente no trabalho desses 2 caras, do Dave Snowden e do Simon Wardley. Essas pessoas que estão aí embaixo são os amigos comuns que a gente tem. Eu conheço o Simon diretamente, eu não conheço o Dave, mas os caras de baixo eu trabalhei com eles durante 3 ou 4 anos, né? E eles conhecem, né? Eu deixo esses nomes aí para vocês seguirem eles no Twitter. É super legal porque eles fazem das conversas deles visíveis no Twitter. Então é muito interessante você ver eles tweetando umas coisas para os outros, no que eles estão pesquisando. O Dave, mais do que o Simon, tem um monte de conteúdo no YouTube, né? Ele fala em conferências, às vezes por 2 horas, tal. Tem aulas dele falando sobre o futuro do ágil, o que ele acha que está certo, o que ele acha que está errado. Ele dá algumas aulas especificamente para falar de Kinevin.
E, gente, nessa meia horinha que eu tinha aí, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha feito algum sentido aí para vocês. Nossa, muito, Gustavo, muito. Parabéns, obrigado. Deu para ver que você preparou, estruturou bem conforme a gente tinha solicitado, né? Algo introdutório, que para a gente, para muitos aqui, acho que é desconhecido ou pouco conhecido, né? E, nossa, brigadão. Ficou bem legal mesmo. Depois, se você puder compartilhar com a gente, se tiver que tirar alguma coisa, mas aí a gente está gravando, né? Vamos divulgar no YouTube toda a conversa, a apresentação. E aí, se você puder mandar o link também, a gente agradece. Ah, Beleza? maravilha. O Gino, você entrou aí? Acho que você ia entrar às 8h30. O Gino tá aí. Ele falou comigo aqui no WhatsApp que entrou. Ah, legal. Agora sim, cara, só achando aqui o botão da Estamos escutando. mudo. E aí, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite, Gustavo, Fábio, obrigado a todos e a todas que estão aqui. Muito bom estar aqui ouvindo e aprendendo com vocês. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, pessoal. Tá. E Gino, você pegou o restinho aí? Você quer falar alguma coisa? Quer corrigir Cara, alguma você coisa? foi. Imagina, quem sou eu? Imagina, você foi mega na veia aí. Acho que você pegou os pontos muito legais do Kinevin. Estou indo agora lá para dia 11 e 12 fazer o treinamento lá com o Snowden de ter as restrições. Muito interessado, foi o que você falou agora no final, né, Gustavo? A impressão que dá, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com a união, na verdade com a venda de parte da Cognitive Edge para a Agile 42, mas a ideia é, pelo menos que eu tenho acompanhado nos webinars que o Snowden tem feito, é uma busca por tentar encontrar compatibilidade, né, do Kinevin com outros frameworks, com outros modelos, e talvez até uma reflexão, né, de que ninguém cria nada sozinho. Enquanto a gente está pensando uma coisa em um lugar do mundo, outras pessoas em outro lugar do mundo estão pensando em coisas muito parecidas. Então, esses dias eu estava falando isso com um amigo meu sobre aquele modelo DISC, de comportamento, e eu comecei a falar de Kinevin, ele falou, cara, peraí, você está falando de DISC? Eu falei, pô, mas o que é DISC? Eu falei, eu vou te mostrar. Aí ele começou a me mostrar, eu falei, cara, eu não estava falando disso, mas tem tudo a ver com o que eu estou falando. Então a gente começa a perceber que cara, Lavoisier mesmo, né? Ninguém cria nada, a gente acaba copiando tudo de todo mundo acaba construindo em cima do conceito de todos os outros, e que inovação mesmo, talvez seja mais do que criar coisas novas, saber combinar conceitos que estão por aí. Esses dias aqui em Brasília teve uma exposição Leonardo da Vinci. Eu achei legal porque o cara inventou o helicóptero, cara. Então você vai ver lá, ele pensou no conceito do helicóptero como a gente conhece hoje, foi pensado por ele lá, 500 anos atrás. E por que ele não colocou para funcionar? Porque não tinha motor naquela época. O que faltava para ele poder colocar aquilo para funcionar era motor. E séculos depois o motor veio e completou a ideia do Leonardo da Vinci. Então quem inventou o helicóptero, na verdade? Pouco importa. Né, um pouco de cada um pouco de cada coisa, e eu tenho visto muito isso do Kinevin, e cada pessoa que fala traz uma visão interessante, então foi bem legal. Legal, sensacional. Obrigado pela contribuição aí, Gino. O tempo que você puder ficar com a gente, com certeza vai ser enriquecedor, tá? Eu vou voltar com vocês. Estávamos aqui nessa apresentação só para guiar. Deixa eu só teve aqui em Campinas, né, Fábio? Ano passado no Agile Brasil, né? Dave Snowden, né? No Brasil aqui, né? Fez o encerramento, né? É. Eu particularmente não lembro muito bem, mas durante a discussão aí, se vocês quiserem mencionar, Leandro, Alisson, que estava lá no Agile Brasil aqui em Campinas. Deixa eu só introduzir para a galera aqui a mecânica aqui da interação, tá? Então, agora, pessoal, a gente vai começar a sessão de discussão baseada nas perguntas, nos dilemas aqui, enviados por Slido, tá? Todo mundo deve ter o código aí já. Enfim, tá aqui de novo, ó, quem quiser mandar pergunta ou ajudar a gente na eleição lá, né, votando. Esse aqui é o link. E no Zoom, quem quiser falar, raise hand, né? Levanta a mão. O Alisson, né, Alisson, vai me ajudar aí a ver quem tá na ordem de falar, certo? Perguntar alguma coisa.
O Alisson tá aí? Estou aqui, Fabião. Acenei para você na câmera. Tava vendo, mas estava desligado. Valeu. Então, pessoal, dentro do menu aí de participantes do Zoom, tem o botãozinho aí para raise hands. Depois que falou, pode abaixar. E não esquece, depois de terminar de falar, colocar no mute. Senão a gente escuta alguns ruídos aí e atrapalha a discussão. Beleza? Passando aqui, então, para as perguntas que a gente recebeu. A primeira, o Gustavo até já deu alguns exemplos aí pra gente, né? Gostei bastante desse último aí, Gustavo, do exemplo 3 lá, de decomposição do escopo, né? Que a gente usa bastante em projetos ágeis, né? A gente fala muito de fatiar, né, o problema e atacar aos poucos, né? Em fases. Então, o conceito de MVP a gente usa bastante. Então, já podemos fazer uma ligação aí. Alguém mais quer citar uma experiência prática? Tem a Luciana, o Alisson aqui, que acho que já tem alguma experiência com isso. A Lu tá aí. Daqui a pouco a gente passa para o Gino aí, que com certeza ele vai ter também. Pelo menos uma para compartilhar. Oi, Fábio. Eu até queria dividir com vocês que ontem eu conheci uma pessoa também que faz parte da comunidade, mas eu só estava conversando com ela por WhatsApp, e ontem a gente se conheceu pessoalmente, né? E por acaso falou assim, amanhã tem encontro da Agile Campinas Região, hoje eu vou falar sobre o Knefin. Ela assim, Knefin, que legal, que a gente faz bastante aqui na empresa. Eu falei assim, nossa, que legal, né? É difícil ver alguém que conhece e que aplica. E daí a gente começou a conversar sobre, né, o framework e foi até um papo bem legal. A gente estava falando assim, dentro, né, da empresa, ela está trabalhando ali como governança. Ela falou assim, olha, como governança eu tenho que olhar para tudo. Então, assim, tem projetos que a gente sabe como faz. Então, assim, por que que eu vou tentar implantar Agile numa coisa que a gente já sabe como funciona, né? E a maioria das empresas hoje, né, assim, até talvez por uma falta de informação, ou talvez até na ânsia de querer implantar Agile em tudo, acaba não vendo, né, acaba não fazendo essa análise de nível de complexidade, né, até onde eu posso vir com novas abordagens de como trabalhar, né, eu acho que isso é bem importante, né, na hora de você olhar para o teu ambiente, como você vai fazer as coisas, né, preciso mesmo colocar mais complexidade dentro, né, dali de uma coisa que não tem muito o que fazer? Ou você precisa separar a complexidade, né? Isso. Alguma coisa pequena ali talvez seja fácil, já sabe como atender. Algo pode ser classificado como complicado, ok, vamos tratar. E aí talvez seja só uma pequena parte, que seja o complexo, e aí precisa de uma estratégia mais calculada, né? Hoje em dia, assim, dentro das empresas a gente tem visto muita assim, tentativa, né, de colocar Agile em tudo, né, vamos fazer lá o Scrum, né, tem ali a abordagem do Tudo virou Safe. problema complexo, né? Exatamente. Agora tudo é complexo, né? VUCA para tudo quanto é lado. Né? Isso mesmo, Lê. Então, assim, fica difícil, né, a gente também trabalhando como Agile Coach, né, e chegar ali para nossa, né, para o nosso C-level, né, para os nossos executivos, e falar assim, gente, tem coisa que não vai se encaixar, tem coisa que a gente precisa usar outras abordagens, igual o Gustavo estava falando ali no começo, né, a gente tem o Lean, a gente tem outras boas práticas, então é difícil hoje a gente também conseguir, né, encaixar tudo dentro
né, desses níveis de complexidade, mostrar para né, as pessoas tomadoras de decisão que existe aí uma ciência, né, que vai apoiar a gente na tomada de decisões. Legal. Ninguém levantou a mão, ninguém quer contribuir, perguntar, daqui a pouco a galera se solta aí. Gino, você tem alguma experiência prática que você pode... Não sei se você chegou a ver as que o Gustavo bem apresentou para a gente, mas se você tiver alguma comentar, assim, de forma... Eu acho que não, quando eu cheguei o Gustavo já tinha apresentado. Bom, a gente utilizou na caixa o Kinevin algumas vezes, e fora da caixa algumas vezes também. À medida que eu fui utilizando, eu fui aprendendo novas formas de utilizar. No começo, as minhas primeiras utilizações do Kinevin eram muito no contexto do ágil, né? Então, de utilizar uma abordagem ágil ou não utilizar uma abordagem ágil. Mas quando você pega o artigo original, ele vem como um framework para tomada de decisões, ponto. Não é para tomar decisões sobre utilizar uma abordagem ágil ou waterfall. Isso é uma das aplicações que a gente tem visto mais, e com a participação da Agile 42 na Cognitive, isso fica mais evidente. Mas o caso mais emblemático que eu tenho de uso foi na ouvidoria da Caixa. A Caixa estava terceiro lugar do Banco Central de reclamações. Não sei se algum de vocês trabalha em instituição financeira, mas esse é um posto extremamente ruim para uma instituição financeira, porque não é só a imagem, o que por si só já seria muita coisa. A taxa de juros que a gente paga, o provisionamento que a gente paga, tudo isso é muito sério, isso afeta muito o resultado do banco. E a gente precisava organizar a ouvidoria da Caixa, o planejamento estratégico da ouvidoria da Caixa, para poder tirar a empresa do top 3 e devolver para o top 5, no mínimo top 5, daí para baixo. Então a ouvidoria da Caixa se reuniu e fez o planejamento estratégico dela há mais ou menos 2 anos atrás. A gente rodou, que é a primeira vez na ouvidoria, para fazer todo o planejamento estratégico com relação às reclamações que nós recebíamos. Então, quais reclamações elas precisariam ser endereçadas por meio de um protocolo Ctrl+C, Ctrl+V? Basta seguir um checklist e ele vai ser resolvido. Quais reclamações requerem que especialistas ou recebam dados de excelente qualidade e disponíveis rapidamente para que eles possam tomar a decisão? Por exemplo, um cliente abriu uma reclamação contra a gente no Banco Central. Essa reclamação é para R$1.000. Será que vale a pena fazer um atendimento para defender essa reclamação? Ou esse atendimento vai custar mais caro do que R$1.000? Essa não é uma resposta óbvia. Eu preciso de uma análise para poder saber o quanto eu vou gastar de dinheiro nisso, até onde essa reclamação pode ir, se vai acionar jurídico, se não vai, se tem reclame aqui, se tem consumidor.gov, enfim. Eu preciso de gente tomando essas decisões. Então, eu vou colocar ali uma equipe de especialistas para analisar esse tipo de decisão e saber se vai pagar R$1.000 para acabar logo com a reclamação ou se vai até as últimas instâncias. Que tipo de problemas são novos? Aconteceu agora. Pô, nunca aconteceu antes, a gente não tem solução pronta. Eu preciso colocar uma equipe de especialistas para poder experimentar. Gino, especialista? Inovação acontece com o especialista? É claro que acontece com o especialista. Talvez um dos maiores problemas das empresas hoje, na minha visão, é entender que inovação é uma questão de mindset. E aí eu pego pessoas com pouquíssimo conhecimento técnico e com muita vontade de errar. O que vai acontecer na empresa? A inovação, ela requer experiência profunda e também vontade não vou dizer vontade de errar, mas o comportamento que aceite o erro. E aí Kurt Lewin, né? Como eu consigo fazer as pessoas mudarem seu comportamento mudando o ambiente? Então não basta só ter conhecimento técnico, mas também ter disposição para poder errar. Então são as duas coisas. Mas conhecimento profundo é necessário. Então onde eu tenho que colocar essa equipe de inovação? E onde eu tenho que resolver o problema agindo. Não adianta querer fazer análise. Está pegando fogo. Então as pessoas que estão ali, elas têm que ou ter profundo conhecimento para tomar decisões e sem precisar escalar, porque a pior coisa no caos é você ter que ficar mandando e-mail para 3 ou 4 pessoas para saber se você pode fazer aquilo ou não. Então aquelas pessoas têm que agir. Ou eu tenho gente para agir, ou eu tenho alguém que vai dar um comando e controle muito forte e tem que ser seguido. E com base nisso a gente pegou milhares de problemas levantados pela ouvidoria
agrupou esses milhares de problemas em centenas de problemas, ouvimos as narrativas das pessoas que viviam aquilo para entender em que contexto aquilo estava e conseguimos chegar num plano estratégico, que durante 2 anos foi se desdobrando em portfólio, foi se desdobrando em ações, e a partir daí tudo com base no Kineve. E curioso, né? Eu saí da Caixa agora há menos de um mês, fui cedido para o Ministério da Ciência e Tecnologia. Estamos começando a utilizar o Kineve agora no Ministério da Ciência e Tecnologia, fazendo uma vinculação de Kineve com TRL, que é Technology Readiness Level, que é como as tecnologias podem ser classificadas em relação à sua maturidade. É uma abordagem muito legal. E no meu último dia de Caixa, eu estava na ouvidoria fechando o ciclo de 2 anos, quase 2 anos, rodando Kineve. Foi muito legal. Poxa, legal. Sensacional. Saindo um pouquinho da nossa zona aqui de mais conhecimento, que é desenvolvimento de software, né? Você dando exemplos aí, atendimento, né? Ouvidoria, em um setor extremamente regulado, né? Que é o financeiro, de banco, estatal. E aí, agora no Ministério aí de Ciência e Tecnologia, com certeza você vai... Já começou a aplicar, que nem você falou aí, e vai ter campo para isso também, né? Antes da gente passar para próximo, o Leandro levantou a mão. O Leandro tá aí? Deixa eu só comentar, Leandro, já vou te passar a palavra. Teve um negócio um ponto que o Gino mencionou aí, que é ter um ambiente tolerante a erros, né? Isso é uma coisa que a gente precisa para poder inovar, para poder colher feedbacks, né? Incentivar as pessoas a testarem, experimentarem, soltar a criatividade. Acho que tem muito a ver com o trabalho colaborativo, né? Depois acho que até tem uma pergunta aqui que vai perguntar sobre maturidade, fluência da equipe para poder aplicar. Eu acho que isso faz parte. Daqui a pouco a gente volta para as perguntas aí. Mas fala aí, Leandro. Estou por aqui, como sempre, Sr. Fábio. Eu acho que eu gosto muito de olhar para o Kineve. Hoje em dia, quando a gente fala de ágil, né, você liga na CBN, você está ouvindo propaganda de alguma empresa, ela está falando de agilidade, né? E se usa ágil em todos os contextos possíveis e imagináveis hoje em dia. E aí eu acho que tem muita gente tentando instalar ágil por aí. Eu gosto muito de mostrar o Kineve justamente para mostrar que eu acho que implantar ágil é um problema complexo, né? Ele não só ajuda a resolver problemas que estão ali entre o complexo e o complicado, mas implementar ágil é um problema complexo. Então eu gosto muito de mostrar ele. Eu acho que quando a gente está levando ágil, esse papel de agile coach, esse papel de agilista, a gente está muito ali dentro. É um trabalho complexo ali, né? A gente não sabe exatamente a causa e a consequência ali do que a gente está levando. A gente está lidando muito com mindset, cultura das empresas e tudo mais. Então, eu acho que a gente vive uma experiência prática disso todo dia. E o que a Luciana falou é sensacional, né? Realmente tentar separar ali dentro o que o Gustavo trouxe ali do MVP. É muito bom, tentar entender realmente o que é que tem que estar em qual caixinha, né? Para não evitar inventar a roda, né? Eu acho isso muito bacana. Agora, falou de colocar tecnologias dentro do Kineve, entender no Kineve ali como é que estão as tecnologias. O Hype Cycle lá do Gartner não é um pouco isso, assim, num formato um pouco diferente? A pergunta de volta aqui, né? Hype Cycle? Eu não sei o que é isso. Alguém? Eu costumo olhar, achei legal a colocação, Leandro. Eu nunca olhei para o Hype Cycle como fazendo uma análise com o Kineve, mas como a gente estava falando agora há pouco, né, tem muita sinergia entre modelos. Eu costumo comparar mais o Hype Cycle com os 6Ds do exponencial que a Singularity coloca, né? Ele tem inclusive uma inclinação muito parecida, mas o Hype Cycle, pelo fato dele conversar muito com a curva de Rogers de difusão da inovação, ali você tem um match já, né? Então, se eu consigo entender com facilidade a conexão entre Rogers e Kineve, daria para colocar, porque eu tenho justamente nos Early Adopters e Innovators a disposição do caos controlado, né, do caos proposital para a inovação radical e a complexidade para soluções emergentes. Maioria inicial e maioria final são ordenados, sistema ordenado. Então, eu tenho ali um match entre o
o gráfico, o diagrama de difusão e inovação de Rogers e o Cynefin. E o Hype Cycle, ele bebe em Rogers. Então, a gente conseguiria fazer os dois tranquilamente. Tranquilamente, o que eu digo seria um artigo legal para a gente escrever, né? Mas a gente precisaria legal. Eu só fiz essa analogia, isso me veio na cabeça agora, conforme você estava falando. É a figura que está no canto ali, Fábio, essa daí. Ó. Uhum. Fala de early adopters, essa. É interessante, eu nunca tinha pensado isso nessa ótica, mas se você for ver, o fim do Hype Cycle é quando as coisas se tornam economicamente viáveis, então você pode fazer uma correlação daquele fim com o simples, né? É o Product Life Cycle mesmo, né? Como se fosse o Product Life Cycle do Cynefin e também muito parecido com a curva normal de Rogers. Então a gente tem aqui uma boa convergência, dá para estudar mais esse assunto. Eles bebem na mesma origem, com certeza. Show. Eu vou voltar aqui, cada um. Legal. Legal, obrigado. Estamos aqui. Eu também tenho outro exemplo de experiência prática com Cynefin. Eu até tô no meio, tô num processo, né, de execução agora, essa semana. O meu chefe já vem há algum tempo me falando assim, a gente precisa estruturar a nossa torre e assim, a gente precisa olhar para os processos que envolvem, né, todo o delivery da nossa torre. E assim, eu não tenho ideia de quais são os processos que a gente tem que mapear, né, e monitorar. Eu falei assim, nossa, chefe, se você não sabe, imagina eu, né, que estou há pouco tempo na empresa. E fiz um break bem rápido, né, de 15 dias aí, que eu tinha já uma viagem marcada, né, e nesses 15 dias ele começou a esboçar com o nosso time, com o pessoal, né, ali interno, como ele poderia começar esse mapeamento, né, ele até estava me contando hoje, puxa, a Luciana está viajando, eu não tenho tempo para esperar muito a gente fazer um mapeamento, né, de todos os processos que são essenciais para a nossa torre, e vou começar. Aí ele começou, né, falou assim, olha, até psicografei aqui algumas coisas que estão vindo de problemas para mim aqui no meu e-mail, comecei a esboçar, aí comecei a falar com um, comecei a falar com outro, e esse papel sempre estava debaixo do braço, e daí no que eu falava com as pessoas eu ia adicionando mais coisas. Aí depois eu me reuni com o nosso time, que a gente tem uma pessoa que está há muito tempo na empresa, que conhece tudo, e ele também contribuiu, e a gente saiu com um linguição, assim, tipo de itens sumarizados, né, de quais eram os processos. E daí, quando eu voltei de férias, né, no começo dessa semana, ele me mostrou, eu falei, nossa, chefe, que difícil isso aqui, né, eu não consigo imaginar como a gente pode fazer a governança desses processos aqui dentro da nossa torre, né. E daí fiquei pensando, falei assim, nossa senhora, é um problema bem grande, né, uma coisa assim, bem, tava assim, meio que caótica, né, falei assim, e como eu posso ajudar eles, né, a conseguir aí, a mapear tudo. E aí pensei uns 2 dias assim, aí seguidos, né, como eu posso ajudar, e aí vim com uma ideia, eu falei assim, gente, conversei com algumas pessoas de como funcionavam um pouco melhor aqueles processos, que já tinham meio que mapeado, e daí eu falei assim, vamos começar com uma sessão de design thinking, né, que entra aí numa prática, né, que é uma prática emergente, né, ali para problemas, né, para sistemas complexos. A gente tem aí uma margem de erro, né, porque a gente está começando as coisas sem saber como elas funcionam, então, assim, a gente vai errar, e ele falou assim, para mim hoje, assim, a gente vai errar, mas a gente tem, né, como consertar as coisas rápido, e a gente saiu hoje, depois de uma sessão de design thinking, com um macro
de todos os processos que estão envolvidos ali no delivery da nossa torre. Então, quais vão ser os próximos passos? Chamar os especialistas, né? Por exemplo, a gente tem ali o pessoal que faz o gerenciamento de projetos. Vamos trazer essas pessoas para colaborar. A gente tem o pessoal do PMO que está fazendo a parte de billing, né, que está fazendo a parte de invoice. Então, trazemos essas pessoas para colaborar, né, e assim, fazendo esse exercício de design thinking, que é uma coisa inovadora, né, que é uma coisa que ninguém está acostumado, a gente está saindo de, né, talvez um caótico para um complexo, né, e daí a tendência é também circular para o outro quadro ali. Tá sendo bem bacana. Isso aí, step by step, face to face, né? E técnicas que se complementam, né? Dentro de uma Lean Inception também acontece muito Dentro disso. de uma Lean Inception, eu acabei de pensar nisso. Uma pessoa fala um desejo, a outra, na verdade, eu também tenho isso e pode piorar, e tem isso, aquilo, e vai virando uma bola de neve. Aí você tem que acalmar os ânimos e tratando e separando. Pessoal, isso aí já é tratado de outra forma, não vamos misturar as coisas, deixar mais complicado do que já é, porque senão vai chegar no complexo e pode chegar no caótico. Exatamente. Poder da facilitação, né? Galera, Alisson, você quer comentar alguma coisa lá na IBM? Se o pessoal fala de lá ainda? Lindo aqui, aprendendo. Não, comecei a estudar um pouquinho sobre Kinevin na semana passada, porque tinha um encontro hoje. Não é Mas você viu o David Snowden falando aqui no Agile Brasil em Campinas? E o David Snowden não falou só sobre isso, né? Mas falou de teoria da complexidade, tudo, futuro. Legal. Eu acho que as duas primeiras perguntas já estão respondidas, sabe? Porque a primeira é experiências e outra em que momento se usa, né? Uhum. No começo, no meio, no fim, de projetos, de problemas, necessidades. Então vamos arquivar essas duas aí e partir para a próxima. Lê, você ainda quer falar? Tá com a mão levantada? Beleza. Baixou. Vai aí, galera, que eu estou projetando aqui. Como medir a maturidade e fluência de uma equipe ou pessoa para poder aplicar? Até aqui embaixo tem uma pergunta relacionada, que é se tem treinamentos para isso, certificação, como assim, preparar alguém ou uma equipe para poder usar o framework. A gente começou há 5 anos atrás, a gente introduziu isso de maneira bem orgânica aqui, demorou um tempo para pegar tração e o pessoal entender, até porque não tinha muita gente dando treinamento. Então, assim, eu nem sei responder como medir a maturidade. A gente foi introduzindo, foi funcionando e foi dando certo. Gino, você quer falar um pouco sobre os treinamentos que vocês estão dando? Esse você está facilitando alguns treinamentos, mas você quer falar um pouco sobre duração, se tem agenda, se não tem? Legal, bom, com relação a... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Legal, eu estou no Bluetooth do carro com vocês, por isso que eu estou com a câmera desligada, mas consigo me comunicar legal. Bom, com relação à maturidade, a maturidade das pessoas, maturidade das empresas, como é que vocês acham que é melhor a gente abordar isso? Ambos, né? Internamente, dentro das empresas, você tem uma área específica, uma área que tem que ser de inovação, de resolução de problemas, e como ela consegue, né, disseminar essa prática. Bom, eu vou trazer um pouco da experiência, eu me desconectei 2 minutos, vou trazer um pouco da experiência, se eu estiver indo na linha errada, me ajudem a voltar, tá? Bom, o bom dos treinamentos que a gente tem feito de Kinevin, do praticante, né, é que traz pessoas de empresas totalmente diferentes. Quando eu estive em São Paulo fazendo o meu, eu tive a oportunidade de estar com pessoas da Alpargatas, da IBM, da HP, da Natura, de uma empresa, tinha uma única pessoa de tecnologia e de agilidade ali, então quer dizer, extremamente rico para a gente poder se conectar. E o que eu tenho visto com relação à maturidade das empresas é que ainda há uma busca muito grande por fazer ágil. E isso talvez pelo nome,
talvez por moda, talvez por vários motivos. Eu acho que deve ser uma conjunção de fatores mesmo. E o grande ponto agora, em relação à maturidade, as empresas que eu tenho visto com mais maturidade, e profissionais da mesma forma, são aqueles que não estão mais falando mal do cascata. E eu tenho até falado em criar um movimento salve o cascata, que a gente fazia com as baleias, lembra? Porque o profissional do futuro, ele vai ser o profissional que sabe fazer cascata, porque ninguém mais quer fazer isso. E os problemas óbvios e complicados, eles vão continuar existindo pelo resto da vida. Até porque tudo que é complexo hoje, daqui a 15 anos não vai ser mais. Então, se as empresas e as pessoas continuarem buscando soluções ágeis, elas vão gastar uma nota, porque o Scrum é muito mais caro do que o cascata, porque ele requer experimentação. O cascata você tem certeza do começo ao fim, você vai gastar cada vez menos. Agora, o Scrum não, você está experimentando, você está errando, você está mudando, você está aprendendo. E aprender custa caro, a gente sabe disso. É um investimento, mas custa caro. Então, as empresas que eu tenho visto com maior maturidade com relação ao uso do Knaven e do ágil como um todo, são aquelas que pararam de recriminar as pessoas que não usam. E isso pode ser um sinal de que a busca pelas perguntas, ela está começando a ganhar espaço. Até porque nós não somos valorizados nas organizações por sermos as pessoas das perguntas. Normalmente, quem vai bem é o fazedor, é o que entrega muito, é o que entrega mais, independente de estar fazendo a coisa certa, é o que faz mais. Enquanto a gente não muda esse paradigma de volume, a gente tende a querer implantar ágil em larga escala, em atacado, a dar soluções no atacado. E essa maturidade eu ainda vejo como um grande problema, mas que me parece estar cada vez menor à medida que as empresas estão começando a considerar, pera um pouquinho, será que essa solução é para tudo mesmo? E essa reflexão, nós somos aqui porta-vozes desse tipo de reflexão, né? Faz sentido isso aí? Eu fui no caminho certo ou me desviei muito? Sim, sim. Eu concordo discordando assim, um pouquinho. Eu entendi o que você quis dizer com o salve o cascata. Acho perigoso a sua colocação, porque o que eu acho que tem de bacana é realmente a maturidade. Eu acho que vem da pessoa entender que tipo de problema que ela está lidando. E aí sim, se ela está lidando com um problema que é complicado ou simples, o cascata pode ser uma solução. Eu não discordo da sua colocação, eu só acho ela perigosa para quem não entendeu que existem problemas diferentes, que precisam de soluções diferentes. Concordo. Ela é tão perigosa quanto o salve o ágil. Ela tem o mesmo nível de perigo. Se ela tiver descontextualizada, ela é na verdade, ela é uma resposta, né? É a mesma coisa de você ir ao médico, ele nem te receber. Ele fala, toma Neosaldina. Peraí, mas eu não te falei nem qual é o problema que eu tenho, mas não importa, Neosaldina é o melhor remédio hoje. Claro, você tem toda a razão, a gente precisa, a tua colocação ela é perfeita, a tua preocupação ela é perfeita. Cuidado ao colocar tanto salve o ágil, quanto salve o cascata, como salve qualquer coisa, porque mais importante do que a resposta é qual é a mesma pergunta que nós queremos resolver. A tua colocação é perfeita. O Dave tem um material dele que eu vi recentemente e é engraçado, né? Esses caras que são pensadores do futuro, ele vem as coisas por uma perspectiva totalmente diferente, né? Que às vezes até te surpreende. Esse cara, ele falou, nessa aula que ele deu, ele fala assim, eu acho que o ágil está em risco porque o mercado está tentando monetizar ele tão rápido que ele vai começar a falhar tanto que pode ser que as pessoas não queiram mais usar ele. E nessa aula ele fala um pouco disso, sobre uso do ágil e uso do cascata. Ele fala assim, para problemas simples, eu acho que cascata de larga duração faz sentido. Para problemas complicados, tem que ser um cascata de curta duração com retroalimentação, porque ele falha, ele não funciona em todos os casos. O complicado, ele não tem uma taxa de acerto tão grande. E aí o ágil funciona mais nessa transição do complexo para o simples. Ele está trabalhando numa integração entre os conceitos do Knaven e o Prince 2 agora. Ele falou bem rápido disso, mas ele mostrou uns slides assim que ele está estudando isso também. Isso foi a palestra dele aqui no Agile Brasil de Campinas, tá? Ele falou disso? Legal. Ele falou disso, ele falou que perguntaram, ele terminou com essa frase, que perguntaram para ele como é que ele viu o futuro do ágil e
ele foi justamente nesse ponto. Ele falou, estão gourmetizando tanto e vendendo tanto isso como uma solução para todos os problemas, que ele achava que ia acabar morrendo porque ia ser aplicado em lugares errados da forma errada, né? A coisa da instalação do ágil. E convenhamos, foi a mesma coisa que fizemos com o Cascata. Convenhamos, Sim. O problema foi o mesmo. Com e aí, o trazendo Ruby, por exemplo, né? Com Não, o Ruby, gente, trazendo o com Leandro colocou isso de uma reengenharia. maneira muito boa. Reengenharia, qualidade total, quem participou desses processos mais antigos, maturidade, modelos de maturidade CMM, por exemplo, a gente fez isso, né? Então, o que não tem nada, não é que nós erramos. Talvez pela ânsia de acertar, tenhamos considerado os problemas todos na mesma dimensão, e por isso que eu valorizo tanto essa iniciativa que vocês estão fazendo, porque olha só, a gente não está discutindo respostas, né? A gente está desde o início aqui discutindo perguntas. Sim, dilemas. A Natália levantou a mão também, quer falar, Nath? A Nath está por aí, bem-vinda, boa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem, Estão me Nath? ouvindo? Tudo bem, tá em trânsito? Sim. A internet está legal? Tá mais ou menos. Cara, eu acho que é bem esse problema, né? As empresas, quando elas buscam uma consultoria, elas querem soluções prontas, às vezes. E tudo que vira bala de prata cai nesse problema, né? Então, cascata, ágil. Inclusive, eu acho que a gente tem que parar de chamar de cascata, de ágil, porque a gente atrela cascata à burocracia, quando, na verdade, a gente devia estar olhando para processos, né? Para melhoria contínua, eficiência, aumento da entrega de valor, independente do que você está fazendo, né? É meio absurdo quando o pessoal vai falar sobre mudança, vai falar sobre documentação, e aí fica com medo de falar, porque acha que se falar disso não é agilidade. Então, precisa quebrar, né, algumas ideias erradas que o pessoal tem e juntar tudo, né? Você precisa saber de PPMN, você precisa saber CMMI, você precisa saber um pouquinho de cada coisa para você poder saber identificar os contextos e aplicar de acordo com a necessidade. Então, acho que quebrar essa mentalidade é o primeiro passo. Então, bem bacana o papo aqui. E era isso que eu queria acrescentar, né? Essa parte de... Não vamos, talvez, cascata, o pessoal assusta por causa disso, né? Não é burocracia, é processo. E a gente entender gestão de risco, gestão de fornecedores, enfim, saber onde aplicar mesmo. Legal, Nath. Obrigadão. O Leandro levantou a mão de novo? Não, é só para completar. O Gustavo, no começo da palestra dele, falou que se você levar o problema para alguém que trabalha com SAP, ele vai tentar resolver com SAP, né? Eu acho que a gente tem uma formação histórica que vem dos nossos pais, ali, dos nossos avós, que leva muita coisa da indústria, a coisa do prescritivo. Então, talvez essa busca por instalar coisas e resolver de maneira simples, no máximo complicada, nos leve a essa busca e essa falha constante aí, né? E para o lado da eficiência de recursos também, né? Que o Gino estava falando ali de então, essa coisa fazer as coisas essa coisa da indústria que eu acho que formou o mindset dos nossos avós, dos nossos pais, né? E influencia na gente até hoje. E assim, gente, qualquer pessoa de 40 anos hoje, 35, 40 anos, foi educada numa escola modelo Revolução Industrial. Tinha um professor lá na frente falando um monte de coisa, você aprendia e aplicava. Isso é totalmente prescritivo, né? É, totalmente prescritivo. Então, assim, o mundo está mudando super rápido e tem um problema sistêmico muito grande aí, educacional e outra, né? Além disso, a gente falou do DISC lá atrás, cada pessoa tem um perfil, né? Tem gente que vai se enquadrar mais com um tipo de projeto, um tipo de problema, tem outro. Não adianta a gente tentar pegar um cara que trabalhou a vida inteira com projetos waterfall, com compliance, e falar para ele que ele tem que fazer experimento. A cabeça dele não funciona daquele jeito. Então, assim, é uma conversa bem densa, bem complexa, e quando você fala de transformação ágil numa empresa, pega o caso da Johnson, que é onde eu trabalho. Ela tem 130 mil funcionários, não sei quantos mil funcionários que são trabalhadores do conhecimento.
Se você não aprende a tratar o diferente de maneira diferente, você começa a achar que você não precisa do cara que pensa com essa cabeça mais rígida. Quando, na verdade, você precisa, né? Você precisa de todo mundo. Então, é uma conversa... Eu entendo que tem essa questão do que é mais sexy fazer, do que está na moda e tudo tal. E eu acho que o papel dos coaches e dos líderes e dos C-levels é de abordar esse tema de um jeito que traga produtividade e não injete culpa em parte da população, né? É bem complexa essa conversa. Sensacional. É o fator humano, né? Que é a peça aí mais complexa e caótica ao mesmo tempo, né? Pode ser. Pessoal, eu vou. O Gino levantou a mão, Fábio. Eu queria muito quero dar um tchau para vocês. Eu preciso entrar numa aula agora e eu quero agradecer demais a oportunidade de ter participado. Gostaria aqui de fazer um pedido para a gente continuar essa conversa, se possível, falar de change management na próxima, porque eu acho que vai engatar exatamente no ponto que a gente está agora. E quero assim, mandar um beijo grande para todos vocês. Obrigado por terem me chamado, por me acharem à altura de participar de uma conversa dessa. Espero que a gente se encontre pessoalmente ou virtualmente. Só uma pergunta antes de ir embora. Claro. Pensa num treinamento aqui em Campinas, trazer isso para cá. Cara, eu vou te falar uma coisa de Campinas. Eu cresci aí em São Paulo e minha infância foi todinha em Itu, Indaiatuba, Campinas e Valinhos. É um dos lugares que eu mais gosto do planeta. Olha, então, que a gente consiga estar aí, porque o meu coração está aí faz muito tempo. Então, a gente consiga se reunir aí, se Deus quiser. Sensacional, é só marcar, vamos marcar. Pode deixar, obrigado pelo convite, pessoal. Obrigadão, vai lá. Um beijo, tchau, tchau. Um abração. Grande presença aí, quem fala, Gino Terentin, tá lá no LinkedIn, tem alguns artigos, ele tem um canal no YouTube onde fala de Kneven e outras coisas, tá? Fica a dica aí. E, Leandro, vamos entrar em contato com ele, marcar alguma coisa por aqui, sim. Legal. Trazer ele para tomar uma cerveja aqui no Agile Beer. Eu não sei se a Natália quer falar ainda. Se ela fazer um workshop. E o Gustavo também, que fica em São José dos Campos, né, Gustavo? De repente dá um pulinho, 2 horinhas. Aqui. Tá tudo perto. Pessoal, só para acrescentar aí no que foi falado, tomar cuidado com a questão da indústria, né? Porque a gente também tem uma ideia errada da indústria na questão das coisas serem muito quadradas, mas eu também acho que é um entendimento ruim dos princípios e valores, por exemplo, do Lean. Quando você olha para a Toyota, quando você fala de catar A3, etc., é uma escola de experimentação. Então, de novo, sabe, aquela coisa também do pessoal não entender bem o que são os conceitos, o que é o valor, né, quais são os princípios, e sair aplicando em tudo, e depois também ficar com esse estigma de que o Lean é ruim, que a indústria é quadrada. Enfim, hoje, inclusive, a gente aplica, né, o Pacto Seguro, a governança Lean de portfólio, e a gente respira agilidade, assim como, né, utiliza práticas aí de todos os lugares, gestão de risco, etc. Então, a gente toma muito cuidado para não ficar essa coisa, né? Então, se eu tenho, né, uma pessoa no meu time que é engenheiro químico, ele veio da indústria, e hoje ele ajuda a gente a aplicar agilidade no atendimento, logística, outras áreas. Então, a gente não ficar também com esse preconceito com a indústria. Grande Panda, Antônio Gerente, manda um abraço para ele lá, Nath, e precisamos fazer outro encontro com ele aqui para falar de Lean, certo? Eu acho que quando a gente mencionou a indústria aqui agora há pouco, né, que a gente veio, né, fomos educados com o pensamento de indústria 2.0, né, e já passou a 3.0, estamos falando de 4.0, assim, em coisa de poucos anos, né? Mas a gente tende a pensar sempre muito em custo, só em reduzir custo, em fazer mais e mais rápido. A Roberta está pedindo a palavra aí, Fábio. Roberta, quer falar? Nath, baixa a mão aí. Baixa. Desculpa, não precisa ser agora não, eu tenho uma pergunta, mas pode terminar de falar. Tá, tem a ver com alguma dessas que estão na tela? Você quer engatilhar, clusterizar? Mas manda aí, Roberta, você está com a palavra. Tá. A minha dúvida é assim, a gente está falando que dependendo do problema, você pode usar
uma metodologia, um framework ágil ou um outro mais tradicional, por exemplo, Six Sigma ou qualquer outro tipo. A minha dúvida é assim, quando a gente pensa que ágil ele é principalmente um mindset e um jeito de trabalhar e não necessariamente uma metodologia, um framework, como é que você lida assim com a cultura dentro da empresa, de algumas coisas você fazer ágil e outras coisas você fazer mais no modelo tradicional? Excelente pergunta, excelente. Acho que todos nós aqui, cada um tem um sentimento. Quem quer compartilhar aí primeiro? Eu acho que, inclusive, como se relaciona com Lean e com Agile, que é a pergunta que eu coloquei aí, que é a próxima. Uhum. A Nath já falou um pouquinho sobre isso lá na experiência dela no PagSeguro, mas o Leandro levantou a mão. Manda aí, Leandro. Eu acho que esse é o grande dilema, né? Eu acho que é isso que a gente está tentando resolver nas empresas hoje em dia. É justamente achar como lidar com tudo isso. A hora que a gente estava falando ali de maturidade ou fluência, o que eu gosto muito do Kinef é justamente porque ele nos ajuda a entender o que está onde, né? Uhum. Eu acho que ele é um framework bacana para começar a olhar daqui para frente, olhar cada vez mais para ele, porque eu acho que o sucesso está ali, em entender como é que eu devo tratar cada um dos problemas. Apresentar isso, e eu acho que isso vai crescer de forma orgânica. Eu não sei se foi o Gustavo quem foi que falou, mas essas coisas acabam crescendo um pouco bottom-up, um pouco de forma orgânica. Eu gosto muito dele por conta disso, assim. Parece que tudo virou VUCA agora, tudo é complexo, todo mundo quer aplicar ágil em tudo, né? É como eu vou atender o telefone, né? Vamos achar um método ágil para atender o telefone. Não é... Nem todos os problemas se encaixam ali. E aí o Kinef, eu acho que ele ajuda muito a entender quando é que eu devo aplicar o quê. Mas, como tudo que é mindset, você tem que ir aplicando isso devagarzinho em alguns lugares e mostrando o resultado disso, e com o tempo isso vai crescendo e vai florescendo, né? Não é uma coisa que vai ser transformada do dia para a noite, não. Tá a Natália e o Gustavo de mão erguida aí. Eu acho que foi, eu não lembro a ordem, mas eu acho que foi o Gustavo, depois a Natália. Tá, então eu vou falar só, eu gosto de pensar em metáforas, porque eu acho que elas estão em todo canto, elas ajudam tanto a gente. Gente, na cozinha, quantos tipos de faca tem? Tem um monte, né? Tem a faca de pão, a faca de tomate, a faca de cortar peixe, elas são super diferentes. Acho que um kit de chefe tem umas 12 ou 13 facas, e cada chefe tem o seu kit. Eu acho que o papel dos líderes nessa mudança é super difícil, porque tem o elemento humano da mudança, né? As pessoas querem respostas simples, e elas acham que elas só vão ser promovidas se elas fizerem coisas sexy. Se você for remunerar o goleiro pela quantidade de minutos que ele joga no campo, o cara não corre nada, mas às vezes ele ganha o jogo, né? Cada um tem um papel naquela coisa. Eu acho que, às vezes, o erro que a gente comete, em geral, é se apaixonar pela técnica mais do que pela estratégia que a gente está tentando resolver, pela missão daquele grupo ou daquela coisa. Então, eu acho que o papel aqui, engraçado, né? Aqui a gente está numa jornada de transformação ágil de 5 anos. A gente usa todas as técnicas que vocês podem imaginar, às vezes até meia técnica, e às vezes a gente inventa técnica, porque a gente acha que nenhuma delas serve para aquela coisa que a gente está tentando resolver. Mas a paixão da nossa liderança aqui, né? A gente é uma empresa super grande, mas pelo menos a minha volta é pelo mindset. Tem um livro lá que fala sobre growth mindset, fixed mindset e tal, que é super bacana. E eu acho que o papel do líder é esse, entendeu? É mostrar as facas diferentes que existem e garantir que as facas corretas são usadas para fazer aquela refeição. E assim, é muito difícil, porque tem toda a pressão mercadológica. Só até que nem tem propaganda na TV dos brinquedos que as crianças têm que comprar naquela hora, porque tem o desenho, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem a indústria do treinamento. É bem complicado, mas eu acho que assim,
o papel é você garantir que tem espaço para tudo, desde que resolva a estratégia, né? Que é aquela coisa que você quer fazer, né? Era só isso que eu queria compartilhar. Isso, a Nath agora. Bom, do meu que eu posso falar um pouco da minha experiência, quando eu comecei com a agilidade, essa questão de cultura, tal, que você foi perguntado. Cara, tanto faz agilidade tradicional, né? Se você tem um processo, alguma coisa que você faz, e você identifica, entende como é a situação atual, identifica uma forma de fazer uma melhoria, ninguém vai te impedir de fazer isso, né? A primeira vez que eu fiz alguma coisa assim, eu fiz no Lean, eu fiz no Ágil, foi, enfim, tanto faz, tinha um processo lá, demora 6 meses e eu quero achar uma forma de reduzir para 3. Eu vou fazer pequenas melhorias, né, para aplicar isso e não vou ficar discutindo essa questão do se eu estou sendo ágil ou estou sendo tradicional. Então, acho que essa questão de você começar onde você está é muito bom, é muito simples. E aí entender o seu processo para entender se ele cai aí numa coisa que já existe e já é simples e eu consigo fazer, ou eu vou ter que experimentar para conseguir criar alguma coisa nova. Hoje lá no PAG a gente trabalha com novos produtos, com outras coisas, né? Quando eu comecei eu trabalhava só com processos na área de infraestrutura e hoje eu estou na governança de portfólio. Então hoje a gente trabalha novos produtos, coisas que são inovação. A gente tenta classificar essas coisas em H1, H2, H3, são horizontes, né, de investimento. Isso dá um bom cheiro do quando você está lidando com alguma coisa complexa, que requer experimentação, etc., ou quando você está lidando com alguma coisa que está mais dentro das boas práticas, né? Você sempre tenta identificar, fazer os experimentos o mais rápido possível e depois trazer dando o exemplo do chefe aí, né, a questão de experimentar, faz um prato novo, bota para alguns clientes experimentarem, ver se é bom, valida, bota no cardápio. Depois que colocou no cardápio, aí não precisa mais ficar inventando, né? Ali você só mantém. E aí vai acompanhando para ver também quando você vai retirar aquilo e colocar alguma coisa nova. Então, como foi falado, né? Eu também estou há 5 anos aí e já apliquei de tudo. Se for contar com o Lean, desde 2007 e já apliquei de tudo. Acho que tem que realmente bem aberta para cortando bastante. Não está dando para te entender. Nath, começou a cortar muito. Então, você saber como reagir. E aí, sim, você vê que ferramenta você vai utilizar. Legal, Nath. Começou a cortar aí, tá? Você deve estar em trânsito. Não sei se tem mais alguém com a mão levantada aí, mas a gente está dando o horário aqui para ir para o encerramento. Só fazer mais uma colocação só, eu acho que precisa tomar cuidado que quando a gente está falando de uma startup, eu acho que é uma dor. Se a gente está falando de uma Vale do Rio Doce, que tem bastante coisa que é regulada, que tem um olhar todo ali, que preço do dólar, preço do minério de ferro varia, tem uma série de controles, tem uma série de coisas que acontecem ali dentro, a dor é outra, né? Eu acho que a gente, dependendo da indústria, dependendo da empresa que a gente está, dependendo do momento que a gente está dentro dessa empresa, as dores são bem diversas, assim. Então, a complexidade vai até esse nível, assim, né? Uma coisa é você falar em experimentação numa startup, outra coisa é você falar em experimentação numa Vale, assim. E citando a Vale aí mais como um exemplo de um lugar que vai ter mais normas, vai ter mais controle, vai ter mais indicadores, né? Você faz a experimentação ali, a dor é muito maior ali, a dificuldade de você fazer alguma coisa do gênero, eu acho que é maior. Por isso que essas empresas grandes, principalmente estatais, têm que criar um silo ali, quase que uma subempresa, uma startup dentro da empresa, que aí... Às vezes até colocar para fora mesmo, né? Às vezes fora, com outro nome, igual a PI Investimentos lá do Santander, enfim. E aí sim consegue uma velocidade aí bimodal, né? Só complementando a pergunta da Roberta lá, que ela falou que sim, realmente
parte da organização tem que continuar rodando, sustentando o legado de uma forma mais tradicional, mais conservadora. E aí uma outra parte consegue ter mais tração, mais velocidade, mais aberta à inovação, mas durante muito tempo tem que se correlacionar, tem que lidar com os dois mundos aí, as duas velocidades, né? Organizações bimodais. Pessoal, eu acho que está dando a hora aqui. Vamos partir para o encerramento. Como é que você está de tempo aí, Gustavo? Você pode ficar com a gente até as 10 ou você precisa sair? Não, tô super de boa. Legal, a gente só vai dar uns recados finais aqui e colher alguns feedbacks. Beleza? Vamos lá, Alisson, Luciana, vocês me ajudam? Deixa eu passar aqui. Tô por aqui. Voltar para a apresentação. Só queria pedir aqui, o Gustavo, você quer falar alguma coisa para a gente fechar aqui a discussão? Quero, adorei. Eu também, estou aqui muito satisfeito com a nossa conversa. Legal. Pessoal, no mesmo link do Kinevin, a gente vai fazer aqui uma enquete. Vamos ver aqui que... aonde que é mesmo aqui a parte da retrospectiva, que eu montei um pool de questões. Aqui, Daí home, daí tá aqui, ó. Voting Locket, Open. Você coloca dar o play aí. Activate. Pronto. Primeiro vai chegar, beleza. Se tiver todo mundo no link aí, vocês vão estar vendo uma pergunta, slide mesmo, podem começar a responder sobre nível de satisfação com o evento de 1 a 5. Poucas pessoas acho que ficaram até o final aqui. Não, gente, 19 pessoas, tem 19 bastante pessoas. gente. Vamos votar, pessoal. Então, Vamos fazer uma retrospectiva, né? Como pensando estamos muito ágeis. para votar. Tá lá dentro do slide, Lá tá? dentro do slide. Mesmo link. Hashtag Kinevin. Vai ter uma pergunta lá para você avaliar de 1 a 5 aí o evento de hoje. Foi 10. De 0 a 5 foi 10. Todo mundo colocou 5, então, foi isso? Verdade. Beleza. Vou passar para o próximo. Acho que todo mundo conseguiu responder aí. O que podemos melhorar? Agora aí um texto aberto. Vou deixar aberto aqui, vamos lá. Não, tem um organizador que com um tema tão legal acaba 10 horas. A gente começa a sair um pouquinho. Realmente, falando bastante. Tem que deixar acontecer até a meia-noite, assim, tá muito legal. Muito bom. É que a gente começa a correlacionar o tema, né? Essa questão do foco, o Kinevin no nosso mundo, de gestão ágil de projetos, de gestão tradicional, organizar melhor as pessoas que vão falar. Essa questão de levantar a mão, precisamos coordenar melhor talvez aqui. Mas eu acho que já foi melhor do que o Fishbowl, hein? Eu acho que a gente já melhorou, porque da outra vez ficava muito negócio, quem quer falar, aí quem não estava dentro da roda queria falar. Uma coisa que vocês fizeram no outro, que eu entrei no anterior também. No anterior, antes da menina começar a falar, vocês explicaram o negócio do levantar a mão e tal. Daí agora eu estava pensando isso dessa vez não aconteceu, né? Não, eu expliquei, Gustavo. A gente falou. A diferença, Gustavo, é que no outro eu não estava participando. Nesse eu estou participando. Essa é a diferença. Fez toda a diferença, modesto. Não, mas poderia. Eu fiz todo o problema, melhor, né? Porque eu saí falando sem levantar a mão, né? Eu estou ocupado. São feedbacks para a gente trabalhar. Com certeza. Vamos frisar melhor. Eu escrevi no slide, mas está muito discreto ali. Vamos melhorar isso aí também, a questão
das ferramentas. Até o próprio slide aqui, que eu estou um pouquinho perdido, que faz tempo que eu não entro. Vou passar para a próxima, hein, pessoal? Muda a última. Votação aí para a última. Esse aqui é um word cloud. Em uma palavra, qual é o seu sentimento sobre esse evento? Eu queria votar também. Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui. Você consegue se você entrar fora, né? Com outro browser, né? Aqui eu estou como administrador. Vocês estão vendo a nuvem de palavras ou vocês estão vendo Estou uma vendo lista? o Uma sumário. lista de tópicos. É. Só No nosso próprio slide já está em Word Cloud. Ah, tá. É que eu estou projetando aqui, eu nem precisava estar projetando mais. É, né? se você colocar no modo apresentação, ele vai mostrar o Word Cloud também. Vamos ver. Uhum. Sensacional. Legal. E eu acho que, assim, especialidade, né? Hoje a gente teve 2 especialistas de peso aqui que colocaram práticas, né? Contaram sobre experiências práticas. Bem legal, viu? Vamos lá, mais 10 segundos. Eu queria colocar aqui, eu teria um monte de coisa para colocar. Mas vamos marcar, hein, Leandro? Você deu a ideia aí, o Gino disse que topa, o Gustavo também. A gente consegue fazer alguma coisa aqui, hein? Nem que for trazer para um Agile Beer e deixar eles fazerem uma palestra, coisa e tal. Porque eu acho que a grande sacada está aí mesmo, né? Entender que tipo de problema que eu tenho que resolver. E aí buscar os melhores métodos, frameworks, ferramentas, pessoas para esse tipo de problema que eu tenho que resolver, né? Aí está a sacada, eu acho. Legal. Pessoal, então, terminando aqui a parte de feedbacks, quem tiver de alguma forma aí, alguma dica, feedback quiser passar para a gente, é só entrar em contato, tá bom? Falar aqui então dos próximos eventos. Dia 15 desse mês, sábado agora, vai ter, acho que a 3ª edição do Link Off lá em Jundiaí, com o pessoal lá da CIA Makers, companhia Makers, tá bom? Dia 18 vai ter uma dinâmica Kanban Pizza Game aqui no Castelo, um lugar conhecido aí por quem já frequenta o Link Off presencial. Pena que já está esgotado. Esse já está esgotado, mas a gente vai fazer mais vezes, tá bom? A gente vai postar aí, dar o feedback de como é que foi e vamos tentar fazer um melhor ainda em breve. Dia 20/6, que é feriado, temos o treinamento aqui também no Castelo Creative Space, Kanban na prática. É um treinamento de 8 horas, um dia só vai ser um feriado, quinta-feira que vem, e com a Ana Soares. Ela estava até agora há pouco, não sei se ela está aí ainda. Você está aí, Ana? Ela precisou sair, Fábio. Ela saiu, Teve que sair, mas enfim, ela vai estar em Campinas aqui com a gente. Ela está em Campinas, dando treinamento de Kanban na prática. Aí. Quem quiser, eu acho que ainda tem vaga sim, fala com a gente para cupomzinho básico de desconto, beleza? Próximos eventos também, o Agile Beer, que já fica o convite aí para o Gustavo, o Gino também, seria uma honra receber eles aqui um dia para um Coffee ou Agile Beer. Agile Beer esse mês, dia 27, uma quinta-feira, a última quinta-feira do mês. Beleza. Vai abrir, né, como sempre, alguns dias antes. Está abrindo nos últimos dias, porque tem lotado muito rápido. Então a gente tem aberto mais em cima para as pessoas não se inscreverem rápido e depois acabarem não indo, né? Porque as pessoas que estão na fila não conseguem ir, enfim, então a gente está abrindo em cima. Ainda não temos a palestra definida esse mês, mas vai ser lá no espaço da HST, que fica ali na Avenida Brasil, ali do lado do Gordão, na Avenida Brasil. Bacana o espaço lá também. Sensacional. Pizza e cerveja de graça, muito networking e troca de conhecimento. Alisson, fala aí do próximo Link Off presencial, em julho. O próximo Link Off Campinas, não é em Campinas, é em Hortolândia. Lá na IBM.
tem a honra aí de receber o Lean Coffee lá na nossa casa. Vai ser bem legal, a gente está preparando bastante, ele vai ser um pouquinho mais comprido, né? Começar um pouquinho antes, vai basicamente ter um flash talkzinho, uma palestra rápida com a Michelle, né, que recebeu 2 premiações no Agile Trend esse ano, e a gente vai encerrar, depois de fazer toda a nossa dinâmica do Lean Coffee, a gente vai encerrar fazendo um mini tour ali pela parte bonita da IBM, pela parte espaço ágil da IBM, né? Fazer uma propaganda e mostrar para vocês a nossa casa aí. Vai ser bem legal. Já estão abertas as vagas, né? Sim. Famoso MM13. Saudades dessas atividades aí também. Aí, Gustavo, se tiver como, é um sabadão de manhã. Ah, legal. É uma honra recebê-lo aí. Mentoria Agile Campinas. Pesquisando sobre agilidade. Está confirmado, Alisson? Você tem mais informações? Local? Ou vai ser remoto? A Nath, que está com a mão levantada, acho que é a pessoa certa para falar disso. Então, vai lá. Oi, caiu aqui, eu voltei. Vocês estão me ouvindo? Sim. Essa parte do... Só corrigindo, o Lean Coffee vai ser o segundo em Jundiaí, vai ser na Fagron dessa vez. A gente está tentando parceria com as empresas para poder levar o evento também, empresas diferentes, para ajudar o pessoal no networking, porque é muito novo a agilidade em Jundiaí, então estamos trabalhando aí para poder evoluir o tema no interior de São Paulo. E sábado também tem o Scrum Day, eu não sei se vocês falaram na hora que eu caí, mas vou estar por lá se alguém quiser trocar uma ideia, conversar. E esse de mentoria foi um pedido aí da galera também. Tem uma galera que está fazendo sobre agilidade na faculdade, no mestrado, uma pessoa me procurou para ajudar com o dele. E aí é isso. Vai ser remoto. Se alguém tiver sugestão de convidados também, pessoas que estão fazendo um mestrado, um doutorado, ou alguém que já é um orientador e quiser me indicar, fiquem à vontade para a gente poder deixar essa mentoria aí o mais rico possível. É isso. Legal. Bacana. Obrigado, Nath. Ela mencionou o Scrum Day, né, que vai ser sábado agora em São Paulo. Não sei exatamente onde, não sei se tem ingresso ainda, mas é um evento bem bacana também, né, da Scrum Alliance. Vai ser no Centro de Convenções Frei Caneca, Fábio, no sábado das 8 às 18. Eu acho que não tem mais ingresso à venda. Tá. Enfim. E aí, para fechar, no fim de julho, a gente vai ter o workshop de Management 3.0 com a Rafaela, uma das nossas colegas aqui, facilitadoras do Agile Campinas. Ela está em BH, né, lá no TDC, Minas, por isso que ela não conseguiu participar hoje aqui com a gente, palestrando lá. Mas dia 26 e 27, acho que uma sexta e sábado, aqui em Campinas, na Dextra, lá no Polis, ela vai ministrar para a gente. Quem quiser, tem vagas, é só entrar também no Simpla ou contatar a gente. Beleza? Mais alguma coisa? Como eu disse, né, no início, nós estamos aí em vários canais online. Fiquem à vontade para falar com a gente, vir ajudar, sugerir, participar. Vamos publicar o vídeo, né? Estamos gravando aqui pelo Zoom, vamos publicar no canal do YouTube. Em breve estaremos lá. Beleza? Mais disponibilizar a palestra também, Gustavo? Também é legal. Mando. Passo para o Fábio. Beleza. Obrigado. Mais algum recado, Alisson, Luciana, pessoal que está aí? Alguém quer falar alguma coisa? Estamos em cima da hora. Agradecer a presença de todo mundo, principalmente dos nossos facilitadores fantásticos de hoje, o Gustavo e o Gino. Acho que foi sensacional com o Cloud. Foi sensacional. Bastante espetacular. Nova. O nível de profundidade foi bem legal. Começou bem básico, aprofundou. Com certeza, muito enriquecedor. Obrigado aí, gente. Valeu, gente. Valeu, gente. Até. Boa noite. Bom descanso. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigada. Tchau.
Tchau, pessoal.